Saudações a todos, meu nome é José Carlos Pereira Júnior, sou conhecido por Pereirinha, Dr. Pereirinha, eu sou pediatra. Eu me formei em 1967 pela Universidade Federal do Paraná e fui professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí durante muitos anos. E resolvi fazer esse vídeo porquanto tem sido essa problemática bastante comum no meu consultório. Muitas famílias aflitas, muitas mamães muito aflitas por questão desse acontecimento, que é sangue nas fezes dos seus bebezinhos em geral que amamentam ao seio. A isso se denomina hematoquese. Hematoquese é sangue nas fezes. É diferente de melena. Melena é um sangue digerido, é um sangue que é eliminado lá em cima no tubo digestivo e quando desce para baixo e sai nas fezes, ele é bastante preto, escuro, quase cor de piche, né? A isso se denomina melena. E eu me refiro então à hematoquese. Hematoquese é sangue depositado em cima do cocô que sai, né? E em geral é um sanguinho rutilante, é um sanguinho bem vermelhinho, pontilhados, raias de sangue. Isso não é incomum, é bastante comum e é, aliás, bastante comum quando as crianças amamentam ao seio, né? E não é tão comum acontecer isso quando as crianças tomam leite de fórmula. Alergia à proteína do leite de vaca existe mais ou menos em uma estatística de 2% das crianças em geral, 2% dos bebês em geral, né? Alergia à proteína do leite de vaca é uma condição bastante séria, causa inúmeros problemas e um deles é essencialmente não se desenvolver bem. As crianças, quando são alérgicas à proteína do leite de vaca, elas vomitam com facilidade, têm diarreia, tem erupção no corpo e até mesmo um choque anafilático pode surgir, né? E a hematoquésia é sangue sobre as fezes. Seria isso a causa, alergia à proteína do leite de vaca? Isso daí é muito dito, difundido, né? Que o sanguinho que aparece no cocô de mamães que amamentam ao seio é alergia à proteína do leite de vaca. Alergia à proteína do leite de vaca, não que a criança toma. É dito que é alergia a leite ou derivados de leite que as mamães ingerem elas próprias. Resíduos ínfimos de leite, proteína do leite, sairia no leite materno da mamãe e isso causaria sangramento intestinal. É um grande engano médico, não existe essa condição. Desde que a criança esteja evoluindo bem, ganhando peso, não esteja vomitando, esteja alegre, feliz e sobretudo ganhando peso e se nutrindo bem, é literalmente inviável que essa criança esteja com alergia à proteína do leite de vaca. APLV é um termo hoje em dia muito comum e a pressão da indústria produtora de leites especiais para crianças alérgicas contribui muitíssimo para que o temor da alergia à proteína do leite de vaca seja muito grande entre as famílias, né? Hematoquésia em bebês que mamam no seio e que se desenvolvem bem é muito comum. Quase sempre isso daí ocorre após o primeiro mês de vida, ocasionalmente também antes do primeiro mês de vida e persiste durante vários meses, diariamente, uma ou duas vezes, ou às vezes todas as evacuações do bebezinho pode aparecer um pouquinho de sangue, né? Ao se examinar, é um sangue vivo, estrias de sangue, gotículas de sangue, nunca uma quantidade abundante de sangue, né? E ao se examinar a criança, o que se observa ganha bastante peso a criança é alegre, feliz, pode ter cólica, pode não ter cólica, mas sobretudo se desenvolve muito bem, tanto no que diz respeito ao peso, à altura, perímetro craniano e sobretudo a desenvolvimento da esperteza, o desenvolvimento neuropsicomotor. Essas crianças
na imensa maioria das vezes estão muito bem. Não obstante, aparentam ou têm um cocôzinho manchadinho de sangue, um sanguinho vermelho aqui ou ali, né? Inevitavelmente vai se dizer, leigos ou pessoas não leigas também vão dizer que isso daí é alergia à proteína do leite de vaca que a mamãe ingere. Não existe essa condição. Estando a criança crescendo bem, desenvolvendo bem, não existe alergia à proteína do leite de vaca, APLV, que a mamãe ingere, o leite que ela ingere causa alergia na criança, né? Esse requisito, estar a criança bem, é o que define a benignidade do problema. E por que isso ocorre? Quase sempre ocorre em crianças que mamam muito e que também evacuam bastante. As ondas peristálticas de uma criança que evacua com bastante vigor, ondas peristálticas que são derivadas de abundância de leite materno, são ondas peristálticas muito vigorosas e que com frequência causam pequenas fissuras na mucosa retal, 1 centímetro, um pouquinho mais para dentro do orifício anal externo da criança, né? Então fissura anal. Eu tenho aqui um livro, 2 livros clássicos de medicina, onde taxativamente está escrito assim: hematoquésia. Primeira causa da hematoquésia é fissura anal. Fissura anal é comum em crianças que mamam bastante, que evacuam bastante. E mamam bastante e por causa disso que estão crescendo bastante também. E as mamães se diz que elas não podem mais tomar leite de vaca ou derivado de leite de vaca e não podem ingerir queijo, nada, manteiga. E não obstante, frequentemente, na imensa maioria das vezes, o sanguinho nas fezes do bebê não cessa, continua saindo. Daí então disse que talvez a mamãe esteja ingerindo alguma quantidade ínfima de leite que é adicionado ou durante a fabricação ficou acoplado a algum alimento enlatado que a mamãe possa ingerir, né? Leva-se cada vez mais a problemática a uma questão de extrema inviabilidade de acontecer na prática, né? O sanguinho em fezes de bebês que mamam no peito, que as mães ganham, e o bebê estão ganhando bastante peso, os bebês ganhando bastante peso, não é APLV, não é APLV. O diagnóstico é essencialmente fissura anal. Cria-se um bicho-papão no qual a mãe passa a acreditar. Bicho-papão não existe, mas a mamãe passa a acreditar e fica temerosa, às vezes a ponto até de transformar-se em grande angústia familiar aquele sanguinho ocasional nas fezes do bebê. E o problema é extremamente banal. Meus clientinhos, desde que eu exerço a profissão e lendo nos livros que fissura anal é mais comum, vendo que os livros dizem que, e minha prática confirma, que as crianças ganham peso, se desenvolve, desenvolvimento neuropsicomotor, bom peso, boa altura, são alegrinhas, é fissura anal o que causa o sanguinho nas fezes da criança, né? Bom, ocasionalmente, então, o sanguinho não para, continua saindo em que pese a mãe se privar de um importante alimento que repõe o cálcio. Ela manda muito cálcio dela para o leite do bebê e a mamãe, então, é interessante que nutricionalmente ela receba mais cálcio ingerindo leite. A mamãe não é alérgica a leite, ela devia então continuar tomando leite, mas ela fica muito temerosa e não toma leite. Isso não é muito bom para a saúde da mamãe que amamenta. E na imensa maioria das vezes o sangue não para de sair.
gotículas de sangue, mas micropartículas de sangue, estrias, uma sim, uma não, um dia sai 2, 3 vezes, outro dia não sai sangue 2, 3 vezes ao dia, não sai nenhuma vez, aí isso se chama hematoquésia. Então a hematoquésia continua ocorrendo em que pese a mãe não ingerir leite. Daí então se diz que o leite que a mamãe ingeriu antes causou uma colite que demora para se desfazer, e essa colite no bebê, então, causada porque a mãe tomava leite de vaca ou derivados, é agora a causa da continuação da hematoquese, o sanguinho no cocô do bebê. Sanguinho sempre vivo, sempre rutilante. Não ocorre isso. Às vezes, digamos assim, a preocupação vai a extremos. Começa-se a proibir que a mamãe ingira o sangue. Continua saindo, ingira então derivados da soja, passa-se a proibir a criança, a mamãe, a ingerir amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, certas frutas às vezes são excluídas da alimentação da mamãe, e a mãe vai cada vez mais ficando angustiada. Torna-se a situação de banal em uma extrema angústia familiar, pais, avós, tios, amigos, todo mundo fica angustiado. Meu Deus do céu, e o sanguinho nas fezes do bebê não passa. Não obstante, o bebê está crescendo muito bem. Pode, minhas senhoras, que dão leite, que tem bebê que tem sanguinho no cocô, pode a senhora tomar leite sim. Caso haja proteína do leite de vaca, isso vai ocorrer quando o bebê ele próprio tomar o leite de vaca. Quando ele próprio tomar o leite de vaca. E a chance disso acontecer é 2% das crianças que são alérgicas à proteína do leite de vaca. E é muito, muito incomum isso ocorrer quando a criança toma fórmula. Hematoquésia em bebês que estão tomando fórmula, 2% é muito pouco, ocorre muito menos frequentemente do que o bebê que toma leite materno. A hematoquésia é mais comum no leite materno. Por quê? Porque o cocô do leite materno é explosivo, e ele então dá ligeiras esgarçamentos da mucosa final do reto, que é muito friável, e então a cada evacuaçãozinha, essa fissurazinha de pequeníssimo, 2 milímetrozinho, 1 milímetrozinho de profundidade, ela poreja algum sanguinho em cima do cocô do bebê. Nada a fazer. É possível que a criança perca um pouquinho de ferro junto com esse sanguinho que sai. Acho que perde sim, né? Então tudo o que nos resta a fazer é tranquilizar a mamãe, liberá-la para tomar leite, desde que o bebê continue crescendo bem, não se preocupar. E é interessante daí suplementar, além de darmos a vitamina D, a gente também deve dar uma pitadinha, 2 gotinhas de algum composto ferroso que vá repor o que é perdido nesse sanguinho. Nada demais acontece. Senhoras mamães que têm bastante leite, seus filhos crescem bastante e sai um cocôzinho aqui, outro cocôzinho ali manchado de sangue, saibam, essa hematoquésia é fissura anal, não é APLV, um termo que agora está assombrando extraordinariamente muitas famílias aí. Todos os meus clientinhos que seguiram as minhas orientações passaram de novo a tomar suas mamães, a mamãe desses bebês com hematoquésia passaram a tomar o leite de vaca de novo e derivados do leite de vaca. O sanguinho aqui continua aqui e ali e tudo foi se resolvendo, a criança crescendo, foi tomando sulfato ferroso, nunca desenvolveu anemia, e uma bela hora, né, a criança começa a absorver todo o leite que é ingerido. No começo ocorre muito não ser absorvido todo o leite, então muito leite lá embaixo distende um pouquinho, né,
a ampola retal, a criança não tendo capacidade, por alguma imaturidade, incapacidade de digerir e aproveitar todo o leite, alguma porção de leite não bem digerido é abundante lá embaixo, e a onda peristáltica secundária a essa ampola retal cheia de leitinho não bem digerido, tipo cocô, sai algo bem explosivo. Essas mães constam que os bebês são cheios de gases e elas têm que ficar às vezes meio de lado, porque senão são atingidas pelo jato do cocô do bebê. O cocôzinho é amarelo gema, indicando uma boa digestão, uma estria aqui ou estria ali, um pontinho avermelhadinho aqui, outro avermelhadinho. Não é APLV. Senhoras mamães que têm hematoquese, seus bebês, e eles estão se desenvolvendo bem, podem continuar tomando leite. As senhoras perdem muito cálcio que é dado ao bebê via seu leite. Então é importante que a senhora, gostando de leite, se dando bem com leite, a senhora tome leite ou derivados. Não é APLV. É uma grande causa de angústia de muitas famílias e é importante que se entenda exatamente a causa do problema. Pequena fissura anal, banal fissura anal, a causa de todo esse problema. Muito obrigado a todos, espero que eu tenha dado algum esclarecimento. Há muitas mamães cujos bebês estão com sanguinho nas fezes. Reitero que é necessário que a criança esteja se desenvolvendo bem, ganhando peso, para que se considere um problema extremamente banal e totalmente destituído de qualquer maior preocupação.